do livro Linguagem C. Criar. Já dei o Ctrl C lá na questão. Vim para cá. Comentário aqui. Vocês podem acessar esse código, claro, pelo Replit, né? Replit/@Antonello. E aqui a questão 7.2 diz assim: escreva uma função que recebe dois números inteiros e retorne o menor número. Essa função é interessante porque ela recebe dois inteiros. Então, se vai retornar um deles, o retorno da função também é inteiro, certo? E a gente vai ter dois argumentos. Como ela recebe dois argumentos, vamos considerar que é A e B. E ela vai ter um tipo de retorno que é o int. Agora eu preciso então fazer efetivamente o retorno do menor. Como é que é a lógica que eu uso para retornar o menor de dois números? Eu não tenho outra solução senão usar o if nesse caso aí. Então eu vou usar if, A é menor que B. Eu faço o quê? Retorno A. Else, não precisaria ter os parênteses, mas eu coloco porque, né? Acho que é interessante colocar para organizar melhor o código, sempre colocar. Então, se o A for menor que o B, retorna o A. Else, se não, retorna B. Certo? Simples assim. Veja que eu tenho return aqui e tenho return aqui. Não há problema nisso. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu ter aqui, ó, isso aqui ele vai reclamar em tempo de compilação. Aqui, ó, printf oi, sei lá. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele vai reclamar por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, vai dar um warning aqui, ó. menc 12.1, que é a linha 12 aqui onde termina a função, ó. menc 12, né, nessa linha, warning, aviso. Controle pode alcançar, né, um final void, ou pode ter um final não void nessa função aqui. Control may reach end of non-void function. Quer dizer, o controle pode alcançar um final, né, de uma função não void. Quer dizer, a função não é void, ela retorna o inteiro. Mas aqui ele pode cair nesse else aqui, ó, e dar esse print, e aqui daí não tem retorno, não tem return. Então isso não pode acontecer, ele dá um warning, isso é um erro. Tá? Isso pode gerar problema no teu código. Porque, por exemplo, se eu vier aqui e fizer isso aqui, eu quero, ó, percent, vou colocar o menor de 2 e 3 é, a gente sabe qual é, né? Mas eu vou fazer ele imprimir aqui um percent na função menor, ó. Tá vendo? O menor de 2 e 3 é, vou rodar. Tudo bem, o menor de 2 e 3 é 2. E se for ao contrário? O menor de 4 e 3, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Rodei. O menor de 4 e 3, ó, imprimiu o oi, né? Imprimiu o oi aqui primeiro, porque ele executa isso aqui antes de imprimir o printf, porque ele primeiro precisa executar isso aqui para ter o retorno aqui. Então, quando ele executou isso aqui, cai no else aqui e ele imprimiu oi. Então, ele imprimiu oi e depois imprimiu. O menor número de 4 e 3 é 0. Por que 0? Porque ele ficou sem retorno. Quando uma função alcança um resultado assim sem retorno, se você não tiver retorno nenhum, ele nem compila. Tá? Se você tiver 2 aqui, ó, ele vai... ele até compilou nesse caso aqui, só ele reclama. Ó, ele dá o warning e continua 0. Né? Em qualquer situação agora vai imprimir oi e vai dar 0. Então assim, ele vai te avisar do erro, mas mesmo assim nesse caso ele vai compilar. E aí você vai ter um problema sério no teu código. Então você tem que fazer o quê? Aqui, ó, em vez de fazer assim, ó, dele dar oi e imprimir 0, você tem que ter um outro return aqui. Certo? Return B nesse caso aqui. Agora sim vai retornar. Ó, o menor de 4 e 3 é 3. Certo? Ele caiu no B aqui, retornou B. Tu passou 4 que vira A e 3 que vira B. E aí, como 4 é menor... como o 4 não é menor que 3, né? Ele não cai aqui, ele vai cair aqui e vai retornar o menor sempre. Então isso aqui resolve o problema, os dois returns. Tá? Ou você pode ter assim, ó, você pode nesse caso aqui, né, muitos programadores por padrão sempre colocam um return, um código de erro aqui no final, por exemplo, ó, -1. Eu sei que se retornar -1 é porque deu problema. Aqui é uma função super simples, não tem como retornar -1, porque ou vai cair sempre aqui ou vai cair sempre aqui, por exemplo. Né? Mas... vamos supor que eu passe um número igual, A e B. Aí vai ter uma outra situação. Então, por isso que, olha só, se eu não tiver esse return aqui, ó, rodei, ó, o menor de 4 e 3 é 3. Agora, se eu colocar aqui o menor entre 3 e 3, o que vai acontecer? Olha só.
o menor de 3 e 3 é 3. Por quê? O que ele fez aqui? 3 é menor que 3? Não é, isso é falso. Se é falso, retornou B aqui. Então não tem como acontecer de cair aqui. Agora, vamos supor que eu tivesse alguma situação, deixa eu ver como é que eu poderia fazer aqui para ter. Vou fazer assim, ó. É que aqui ou vai cair aqui ou aqui, né? Não tem como ter uma terceira situação, ou é verdadeiro ou é falso. Mas vamos supor que você tivesse faixas de dados ou coisa assim, e aí você, né, enfim, não alcançou nem esse return ou nem esse aqui, não está me vindo nenhum exemplo na cabeça agora. Você tem que, é legal você ter um return no final, porque assim, se executar esse return é porque deu um erro. Aí se retornar -1, por exemplo, você sabe que deu alguma coisa errada, eu programei errado a função, eu tenho que dar uma olhada melhor aqui. Tá? Numa situação, por exemplo, aqui, eu vou só colocar aqui, vamos supor que aqui, ó, colocar assim que A é maior que 0, né? Vamos supor, aqui a função é a função menor, né? Não seria... Vou pegar uma outra função aqui, vou colocar, por exemplo, deixa eu pensar que a função deixa eu ver, pegar uma função aqui, só chamar a função de teste, vou colocar aqui assim, se A for maior que 0, certo? Else, e aí você pode ter um else if, por exemplo, aqui, ó, A é menor que menos 10. Ou vamos fazer assim, se o A for maior que 10 e A menor que 5. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Certo? Então olha só o que eu estou falando. Olha que eu estou programando aqui só um exemplo para a gente entender como funciona a linguagem. Não faz sentido a função em si, mas é uma função só para a gente testar. Então ó, a função teste aqui, tá? Eu estou passando aqui, vou retornar aqui, ó. Nesse caso aqui vou retornar aqui 0, certo? Vou tirar esse B daqui para não confundir a cabeça de ninguém, ou tentar confundir menos, né? Agora eu estou chamando aqui a função teste, tá? Só vou imprimir o retorno dela, só vou deixar o percentia aqui, ó. Chamando a função teste, passando o valor 3 para ela. Ora, passando o valor 3, o que vai acontecer? O A aqui vai valer 3. 3 é maior que 10? Não. Então não vai executar isso aqui, vai cair no else. Aí cai no else if e pergunta, 3 é menor que 5? É. Então vai retornar esse 0, vai entrar aqui. Até quando eu rodei, retorna 0. Se eu colocar um teste de 15, ele já entra aqui no primeiro, retorna A, que é o próprio 15. Está retornando 15. Se eu colocar 20, retorna o próprio A, que é 20. Certo? Mas se eu colocar algo entre 5 e 10, pode inclusive ser 5 ou ser 10, se eu colocar algo como 7, por exemplo, vai retornar o -1, porque não vai cair nem aqui e obrigatoriamente tem que cair aqui daí. Então aqui, ó, se eu não tiver esse -1 aqui, eu não sei o que ele está retornando. Ó, ele está retornando 0 daí, eu posso achar que é esse 0 aqui, daí isso vai me confundir a cabeça. Então se você tiver sempre um return no final da função com -1 ou com algum código específico, você sabe que se alcançou, deu aquele return, ó, ele é porque está tudo certo. E o compilador já sabe fazer esse cálculo aqui que eu mostrei, que existe possibilidade de não cair nem aqui nem aqui. E aí se eu não tiver esse return aqui, ó, vou deixar comentado, ó, ele já sempre dá warning aqui. Ó, pode alcançar um final para uma final sem retorno, um final sem retorno para uma função não void. Tá? Então ele já avisa da warning aqui. Se eu tiver só if else, aí não tem como, porque ou sempre vai... Se não cair aqui, obrigatoriamente cai no else, cai aqui, então daí ele não dá warning, ó, ele vai executar numa boa, nesse caso retornou 0. Né? Então, lembra disso aqui, na dúvida, deixa sempre o return no final para tu saber que se der esse código aqui é porque você programou errado a função. Tá bom? Então, nossa, já falamos bastante aí, e essa é a questão 7.2 do livro, vamos só voltar para explicar então aqui, ó, a função que recebe 2 números e retorna um menor. Vamos só deixar bonitinha a função. Então, de novo, ó, função menor, vamos programar ela de novo, int A, int B. Se A menor que B, retorna A, se não, retorna B. Nesse caso aqui, como eu tenho certeza, nem preciso deixar o -1. Mas se eu deixar o -1 aqui, ó, é porque deu erro. Ok? Então, olha o que vai acontecer. Vou aqui retornar menor entre 7 e 49, por exemplo. Ou em 7 e 42. Quando eu rodei, ó, retorna 7.
Então está funcionando bem, a função menor está aí. Vou deixar aqui esse código para quem quiser copiar do Replit, né, na resolução do exercício. Legal? Agora vamos finalizar aqui essa aula com